Olá, como todos nós estamos hoje aqui no canal, eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque afinal de contas realmente vocês podem assistir quando vocês quiserem. Mas hoje eu me dirijo mais especificamente ao pessoal que vai começar a estudar a Europa, sim. Primeira coisa importante, pensar. Assista sem aquela preguiça, sem aquele desânimo. Assista quantas vezes você precisar, né, para ter uma ideia, para ter uma noção. O continente europeu, ele foi chamado de Velho Mundo por ter sido considerado também o berço das civilizações ocidentais, ou seja, berço das civilizações, mas a gente tem que se lembrar do Ocidente. Senão, no contexto geral, nós estaríamos aqui criando uma grande ideia errônea. Uma outra coisa, eu estou deixando aqui duas imagens. A primeira imagem, se vocês observarem, a Europa, ela está bem próxima, na verdade, num contexto físico, é como se a Europa e a Ásia formassem um continente só. Olhando, você pensa assim, não, é um continente só. Não. O que acontece? Existe uma cadeia montanhosa que se transformou numa divisa, numa fronteira entre a Europa e a Ásia, os chamados Montes Urais. Então, do lado esquerdo dos Montes Urais, nós temos a Europa. Do lado direito, nós temos a Ásia. Mas durante muito tempo, nos livros de geografia, o continente como um todo, ele foi chamado de Eurásia. Europa mais a Ásia. Leia o texto direitinho porque está aí para vocês, tá bom? Mas nada de decorar, é para você entender, memorizar e compreender que realmente quando você observa parece um continente só. Uma outra coisa muito importante, essa primeira imagem é sobre a Europa, aspecto físico, né? Nós temos a divisão política e temos também no texto o aspecto físico em relação à vegetação, ao clima, ao relevo e à hidrografia. Esses itens se referem à parte física da Europa. Vamos trabalhar calmamente, mas nós temos 2 páginas aí para trabalhar em atividades. Volto a dizer, nada de decoreba, tá bom? Com o passar do tempo, nós vamos entrando mais ainda no assunto Europa. Nessa outra imagem, abaixo, nós temos as chamadas penínsulas europeias. Então, o que eu fiz? No mapa, tem a península colocada assim, as letrinhas A, B, C, D, E. Você tem na letra A Península Escandinava. Aí você vai falar assim, eu já sei. É onde estão Suécia, a Noruega e a Finlândia. Nada de decoreba. Se eu colocar para vocês, eu dou o mapa com as penínsulas em destaque. Vocês vão identificar que países estão localizados nessas penínsulas. Depois nós temos uma das penínsulas mais famosas para nós. Na Península Ibérica, nós temos 2 países muito conhecidos nossos. Portugal, que foi justamente o nosso país colonizador, chamado de metrópole na época, e o vizinho, a Espanha. Por que são muito importantes, são muito famosos para a gente? Porque, na realidade, os 2 países que compõem a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, eles colonizaram toda a América Latina. O grosso da América Latina foi colonizada justamente por Portugal e Espanha, com pequeninas exceções que eu já comentei com vocês em relação ao Suriname, a Guiana Francesa e a Guiana. No caso da Guiana, que era inglesa, a Guiana Francesa, que continua a ser uma possessão francesa, mas uma possessão ultramar, e o Suriname, que foi da Holanda, ou seja, que foi uma possessão holandesa. O restante, latino-americano, tá bom? Depois nós temos a Península Itálica, na letra C, cada letrinha uma península.
Nós temos o que? Toda a península possuindo um dos maiores países também mais famosos, né? A Itália. Por quê, professora? Porque nós temos a raiz, a administração da religião católica, onde? No Vaticano, Itália. Depois, um pouquinho, nós temos a Jutlândia ou dinamarquesa, a Península Jutlândia ou dinamarquesa, onde nós temos a Dinamarca, né, gente? E depois, lá embaixo, nós temos a Balcânica, que foi justamente a Península Balcânica, um dos palcos da Segunda Guerra Mundial. É muito importante a gente se lembrar do seguinte: a Península Balcânica é a que tem maior número de países. E justamente na Península Balcânica nós temos um país também que contribuiu muito para essa expressão berço das civilizações, a Grécia, né? Onde nasceu a democracia, onde nasceram aquelas colocações de esportes, de enaltecer a saúde, justamente na cidade de Esparta, né? Pensamos em filosofia, também lembramos da Grécia, então não esqueçam de olhar ali com carinho a Península Balcânica. Uma outra coisa muito importante, gente, quando nós falamos em berço das civilizações, o berço da civilização, porque economicamente falando, nós vamos ter na Europa, especificamente na Inglaterra, no século XVIII, o nascimento da industrialização. Quando nós falamos em tecnologia, lembra, tem um vídeo aqui no canal, né? Vocês estão falando aí sobre a matéria, mas também podem acessar o canal quando vocês desejarem. Vamos parar para pensar que realmente em relação à civilização ocidental, a Europa merece esse destaque. Então, leiam com calma, pensem a respeito e mesmo tendo reunião na escola física, eu quero que vocês façam as atividades, as 2 páginas sobre esses aspectos físicos da Europa, tá bom? Qualquer coisa, mais para frente nós estaremos aqui firmes e fortes. Vamos enaltecer a educação que a gente precisa cada vez mais, tá bom? Nada de desinteresse, nada de preguiça, mas principalmente leitura reflexiva. Beijo para todos vocês.